Yara, deixa eu colocar aqui na tela o ex-governador, médico, Agnello Queiroz, para conversar com a gente sobre a conjuntura política. Bem-vindo, Agnello, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo Tá muito ouvindo? bem. Ó, um abraço, Yara. Um abraço também para o Brizola, dá um abraço nele também. Excelente, estava ouvindo uma parte aqui. Muito lúcida aí a entrevista. Muito bem. Agnello, a gente já falou muito aqui sobre as pesquisas. Eu vou variar um pouco os temas com você. Tem outros temas que eu queria ouvir, que a gente queria ouvir a sua opinião. Tem o tema do juro, que ontem foi publicado, o Banco Central determinou o aumento dos juros, foi no finalzinho da noite, eu não consegui nem mencionar no jornal aqui, mas houve um aumento de 0,25% nos juros, né? Aí está a trajetória. O primeiro aumento durante o governo Lula, os juros estavam... Vê que os juros estavam no alto, aqui, 14%. É o juro mais alto do mundo. Como é que você está vendo essa briga aí pelos juros? Esse é um tema assim, central, Miguel, Yara, porque ele é muito, digamos assim, didático sobre a realidade brasileira, né? As forças reais de poder no Brasil. Nós temos um governo de esquerda, um governo progressista, por um lado, tentando implantar a política que foi vitória nas urnas, e temos o sistema financeiro, por outro, que manda de verdade. Então, esse aumento dos juros é a maior demonstração prática de quem manda no Banco Central do Brasil. Quem manda no Banco Central do Brasil é a Faria Lima. É um negócio assim de um assinte, porque ele contraria todos os outros indicadores. Não tivemos deflação, não tivemos inflação, ou sequer pressão inflacionária, a renda aumentou, o emprego aumentou, as nossas reservas externas também aumentaram. E qual é a explicação, Miguel, para você ter um aumento dos juros? Se não for apenas para garantir mais dinheiro para os rentistas no Brasil. No ano passado, nós pagamos por mais de 700 bilhões em juros e dividendos para os rentistas, por conta justamente dessa taxa de juros astronômica. E só não é maior, para ser muito rigoroso, como você colocou, só não é a maior do mundo porque a maior da Rússia que está em guerra. Ou seja, nós estamos em guerra também. Que é o povo pobre do Brasil contra essa elite financeira brasileira. É um negócio tão assintoso que a imprensa corporativa, que tem seus empregados para defender o interesse dos patrões, tem dificuldade para explicar por que o aumento desses juros. Gagueja, não pode olhar direto para os telespectadores, etc., porque realmente é um negócio assintoso, e contraria todos os indicadores econômicos do Brasil, que nós precisávamos de um juros mais baixos, para o crédito ficar mais barato e incrementar o crescimento econômico do Brasil, alavancar mais empregos para o nosso país, porque o Banco Central não cuida só da taxa de juros. Segundo a nossa regulamentação, ele tem que dar conta da taxa de juros, mesmo essa atual lei da autonomia do Banco Central, e também dos empregos. Então, é importante que você tenha uma taxa de juros menor, um crédito mais barato, com isso você alavanca a economia. Essa taxa de juros nesse patamar, Miguel, ela só interessa ao sistema financeiro, não interessa à indústria, não interessa o comércio, não interessa também para a área de serviços, né? Não interessa para a construção civil, não interessa aos trabalhadores, obviamente, porque se você tem uma taxa de juros nesse patamar, para ter novos investimentos é muito difícil, porque é mais fácil você aplicar os recursos no mercado financeiro e sem trabalho você tem lucros muito maiores. Então,
Essa é uma questão muito importante, que mereceria, de fato, um debate com a sociedade brasileira. E hoje é difícil, porque se você tem esse monopólio corporativo no Brasil, e hoje são parte do sistema financeiro, as grandes corporações da mídia brasileira, é parte do sistema financeiro, não é mais porta-voz, é parte. São donos, são gente do sistema financeiro. Como é que pode explicar ao povo brasileiro, ao povo pobre do Brasil, se nós tivéssemos botado metade do que temos para os rentistas no nosso país, por conta desses juros altos, nós tínhamos resolvido graves problemas do nosso povo, problemas estruturais do nosso povo. E, como tem desinformação, é evidente que nós temos ainda muito parte importante do povo brasileiro que é vítima disso, votando nos representantes do sistema financeiro no Brasil. Essa é a tragédia nossa, Miguel. Essa nossa tragédia é fruto da desinformação, dessa pouca participação, de poucos instrumentos como esse aqui, da revista Fórum, do Jornal da Fórum. A gente pode debater temas complexos, ouvindo as mais variadas opiniões, mas ele é central na vida do Brasil. Não é um negócio secundário, coisa de rentista, de banco, não. É a nossa vida, a nossa economia, é o emprego no nosso país, a estabilidade da nossa economia. Nós temos hoje um sabotador na presença do Banco Central da economia do Brasil. Ele chega a ser um provocador. Enquanto os juros dos Estados Unidos baixam, e para poder atrair investimentos, daqui aumenta. É um negócio assim que você não pode, eu não consigo, eu fico procurando para ler alguma, mesmo dos representantes deles, fiquei procurando para ler alguma coisa que dê sustentação a esse aumento dos juros. Eu não consegui encontrar nada consistente, a não ser aquele lugar comum. Mas pode vir porque o consumo aumentou, e aumentando o consumo, a gente teria que produzir mais, isso pode ter, amanhã pode ter uma pressão inflacionária. Olha que coisa, pelo um dado positivo, que o consumo aumentou, que a renda aumentou, eu vou aumentar a taxa de juros. Então, é um negócio assim, eu me desculpe, eu fico muito indignado com isso, porque é um assinte, é uma provocação ao povo brasileiro, o que o sistema financeiro faz, uma insensibilidade brutal com o nosso povo. E eu considero, inclusive, uma estupidez, porque se esse setor fosse pelo menos inteligente e podendo entender que se tem um governo que olha para a maioria do povo, diminui desigualdade, que aumenta o consumo, o mercado interno, eles também ganham, porque uma visão de excluir dessa maneira, que quando tem um programa como, vou dar um exemplo de um programa, o Pé de Meia, aí vai botar mais 30, 40 bilhões em um programa que vai manter os estudantes nas escolas, diminuir a evasão escolar. É uma chiadeira tão grande, até ameaça, como o editorial da Folha de São Paulo fez esses dias ao presidente Lula, que se não tiver déficit, não zerar o déficit, ameaçando explicitamente. Então está aí uma oposição muito atuante que vai te apiar do poder. Então, editorial, você não tem mais, não é de forma mais repetícia, não é da forma mais sutil, é da forma clara. Nós, no sistema financeiro, nós, incluindo a mídia corporativa, não aceitamos que você ponha recurso público para o nosso povo pobre. É desse jeito. Não aceitamos que aumente o real do salário mínimo. É desse jeito. Tem até... Desculpa, mas... Não, eu também fico indignada. Olha só, Agnello, tem aqui o Werner Piana, agradecer o superchat dele, Banco Central Independente, a rendição inaceitável ao sistema financeiro. Até quando aceitar sermos tão espoliados? Ele pede o fim do BC Independente ou morte. Obrigada, Werner. Eu queria só mudar um pouco, acho que outro assunto também muito importante, Agnello, que é a questão dessa barbárie climática. Vou pegar emprestado uma expressão do meu amigo Marcelo Weiler. E a gente está aqui em Brasília também, a gente está vivendo uma situação
complicada. Todo setembro, agosto, setembro já é difícil, né? Agora, com esses incêndios criminosos, a gente escalou. E teve um episódio que casa um pouco com esse seu comentário sobre a mídia corporativa, que inclusive a SECOM emitiu uma nota desmentindo uma fala falsamente atribuída ao presidente Lula, que ele havia criticado o Corpo de Bombeiros Militar aqui do Distrito Federal. Queria que você comentasse, Agnello, porque a área de segurança pública, que é um tema muito recorrente aqui conosco, no Distrito Federal, ela é uma exceção, né, em todos os aspectos, inclusive nessa questão do enfrentamento aos incêndios. E você, como governador, fala para a gente como funciona e de que forma que a gente poderia estar mitigando melhor esses incêndios. A gente sabe que fazem parte do nosso calendário. Exatamente. É muito, muito boa essa pergunta, Yara, porque aí cabe duas análises que eu acho muito importantes. Uma é que nós temos um período de seca, como você colocou, e já tem que estar no calendário. Quando eu fui governador, eu peguei esse corpo de bombeiros que não tinha mais soldados, você tem uma ideia. Ou seja, com o passar do tempo, não tem concurso, os caras vão subindo de posto e não tinha mais soldado. Eu fiz concurso, equipei o corpo de bombeiros, com o que tem de melhor, foi considerado um dos melhores do mundo, porque esses carros, por exemplo, aqueles carros americanos de combate a incêndio, que nunca tiveram, foi comprado tudo na minha época, os carros de combate a incêndio que eu comprei, que eram carros espanhóis, ele aproxima muito do fogo, deixa os bombeiros muito perto, ele suporta chegar muito perto da parte onde tem um fogo. Comprei 2 aviões, não tinha nenhum aqui. Aqui não tinha sequer, se tivesse um incêndio, aquele prédio do Congresso Nacional, na parte de cima, não tinha escada mais giros para chegar até lá. Isso foi adquirido durante o meu governo. Treinei esse povo fora, treinei os pilotos fora para poder pilotar. Esses dias eu vi aqui falando que um tinha um avião, conseguiu mais outro, não sei o que eles fizeram do outro. Eu comprei 2 aviões aqui de combate a incêndios. Então, nós equipamos, temos um concurso, temos um bombeiro qualificado e equipado. É evidente que depois que eu saí, isso já tem 10 anos, isso piorou muito, inclusive nesse governo atual agora, aqui de Brasília, que tentou tirar uma de defesa do Corpo de Bombeiros, né, utilizando a fake news, como se Lula tivesse criticado, quando, na verdade, o Lula estava reunindo os poderes, botando recursos para poder equipar, não só aqui, mas no Brasil inteiro, preparar o Brasil mais para essas intempéries aí, sobre essas mudanças climáticas. Esse é um aspecto objetivo. O segundo, Yara, é que, nesse caso, mesmo as condições de muita seca, está mais de 150 dias sem chuvas, a possibilidade é muito grande, mas, nesse caso, o que está acontecendo é uma ação criminosa, não eventual, porque tem aquela criminosa que o cara, inadvertidamente, bota fogo ali para fazer um pequeno fogo e o fogo se propaga. Não se trata disso. O que está acontecendo, porque você tem, por exemplo, um fazendeiro agora que pegaram, se não fala a memória, foi em Mato Grosso, então tem muitos fazendeiros, esses aí 100% bolsonaristas, que aproveitam esse episódio, bota fogo para depois ele plantar, ele criar gado. Mas não é esse caso. O que nós estamos vendo aqui é incêndio criminoso de pessoas que estão sendo seguramente, porque ninguém vai fazer por livre e espontânea vontade, quantas secas dessas nós já passamos aqui, né? Nesses tantos 40 anos que eu estou aqui e tal, quantas vezes nesse período já passamos, e teve período com mais ou com menos, mas a característica desses focos de incêndio são bem diferentes do que está acontecendo atualmente. Hoje chega num lugar, por exemplo, na Floresta Nacional, na Floresta Nacional, não é para criar gado. Então, alguém foi lá com um litro de álcool na mão, etc., como esse que foi pego, é um caso concreto para não dizer que é teoria minha, né? E sai botando fogo em vários focos, em áreas distintas, ao mesmo tempo. Então, quando vem de uma velocidade e em vários locais, que é difícil o combate ao incêndio. É difícil o combate. Porque você está muito seco, já está a umidade muito baixa. Se você
coloca isso em vários lugares, a propagação é muito rápida, é o que está acontecendo. Há, sem dúvida nenhuma, incêndio criminoso, deliberado, tem gente sendo pago para botar fogo no Brasil. Infelizmente, essa visão da direita, extrema-direita no Brasil, ela é inconsequente, ela é bárbara. Essa mesma direita que tentou dar um golpe para destruir as instituições no Brasil no dia 8 de janeiro de 23, é a mesma direita que tem interesse em desgastar o governo de todas as maneiras. Não pode desgastar criticando o governo de propósito. Não pode desgastar porque o governo atende a maior parte da nossa agenda de dificuldade do nosso povo. Então, parte para esse tipo de comportamento. Acho que precisava muito, eu quero finalizar essa pergunta, dizer que a parte de investigação nossa, ela tinha que estar muito mais atenta, desde o início da seca, ter atenção, ter mais inteligência, usar os instrumentos. Hoje você não precisa botar um helicóptero para sobreviver à floresta, para fiscalizar, tem um drone que pode fazer isso. Por que não usa para isso? Por que não usa para isso? Porque sabe que vai ter incêndio criminoso. Tem que fazer monitoramento, já ordinário nesse período, sem os criminosos que estão deliberadamente colocando. Aí o cara bota fogo ali no Parque Burle Marx, aí no outro dia bota no Parque Nacional, e isso está acontecendo em várias partes do Brasil, como eles fizeram na Amazônia também, nesse último período. Então, há um sentido criminoso. A ministra Marina lançou mão, eu achei muito importante, porque eu acho que tem que ter coragem para falar isso e ter consequência em cobrar desses órgãos de fiscalização. Eles não podem ser lenientes, com golpistas, com esses caras que botam fogo lá na Amazônia, e ser tigrinhos aqui com os incêndios nas áreas de proteção do Brasil. Está claríssimo que tem conteúdo criminoso, já foram presos vários, e eu acho que tem que prosseguir para poder fazer esse enfrentamento. Hoje, infelizmente, essa questão também está tendo esse conteúdo político. Por isso que o governador daqui usou de uma fake news para tentar se colocar como defensor aqui do Corpo de Bombeiros, ou de apagar os incêndios, quando, na verdade, a Floresta Nacional estava pegando fogo e ele estava fora de Brasília. E não tem moral nenhuma para criticar o presidente Lula, porque está tomando medidas concretas de mobilização e botando o recurso, 2 bilhões, para adotar justamente as áreas para comprar avião, alugar aviões de combate a incêndio, pagar mais brigadistas, entendeu? Convocar gente dessas Forças Armadas que podia estar ajudando muito mais a apagar incêndio do que ficar tramando golpe, etc. Então, isso tudo a gente tinha que botar em movimento para defender o nosso meio ambiente, que é um ativo extraordinário do Brasil, e nós não podemos ver a destruição porque você está destruindo o meio ambiente, a fauna, a flora, piorando a qualidade do ar, aumentando o número de doenças respiratórias que cresceu demais, mortes, inclusive, devido a essa situação. A área norte de Brasília ficou de uma situação praticamente irrespirável, porque foi em grande quantidade que você bota isso, você bota pontos de propagação de incêndio em várias áreas, dá um volume gigante, e piora a qualidade como nunca visto. Essa qualidade desse incêndio é um indicador que o incêndio foi criminoso, não eventual, porque às vezes, por inadvertência, o cara está ali numa área dessa, perto, ou até mesmo perto de uma rodovia, ou na água mineral, e aí risco um fósforo e tal, e aí isso já aconteceu no passado, etc. Eu não estou falando desse tipo de ação criminosa. É criminosa com dolo, ou seja, tinha a intenção de botar fogo. Pulou para dentro da floresta com material explosivo para botar fogo na floresta. E isso é crime. E esse cara não fez isso de graça e não fez isso pela cabeça dele. Agnello, Yara, desculpe, estava... Não, eu estava breaking news aqui, que a gente tem uma notícia de última hora aqui, sobre a questão do X no Brasil, né?
imbróglio aí entre o Elon Musk e a justiça brasileira, aí a CNN acaba de informar aqui que os advogados que estão à frente da defesa do X, a rede social do Elon Musk, no Supremo Tribunal Federal, diz que o corpo jurídico do Elon Musk nos Estados Unidos foi convencido de que, para voltar a atuar no Brasil, seria necessário cumprir as decisões do ministro Alexandre. Me dá até raiva ler um negócio desse, porque, sinceramente, fica parecendo que a gente é uma republiqueta, né? Como se a gente não tivesse lei. Mas fica aí o registro. Que ele tem até uma parte engraçada, Miguel e Agnello, que ele teria indicado advogados, né? Para poder atuar aqui. Aí ele falou, não, mas não adianta me indicar advogado, eu preciso de um representante legal. Aí tem até um meme circulando do pessoal falando que, olha, esse aqui, ó, tá faltando documento, vai ter que voltar outro dia. Ó, não é assim, dizer de boca, não. Você primeiro coloca um representante legal, esse representante legal, por meio de procuração, indica quem serão os representantes, né? No caso, os advogados. Então, parece. Aí é incrível, né? Ele ter que ser convencido a seguir as leis no país em que ele quer atuar. É isso. Queria a opinião do Agnello sobre isso. Agnello, só um comentário rápido, só para reforçar isso que a Yara falou, não, só para também me expressar minha perplexidade, né? Que é o fato da descoberta agora pelos advogados do Elon Musk de que para atuar no Brasil tem que seguir a lei. Eu só queria expressar a minha perplexidade. Não, isso tem que te dar uma risada para, digamos, para aliviar um pouco, mas é outra indignação, porque, veja bem, esse cidadão, ele estava encarando esse Elon Musk, que disse que o Brasil é uma republiqueta de banana, porque a interlocução que ele tem aqui no Brasil é com esses bolsonaristas, que são verdadeiros invertebrados, humilhados, que chegam lá, ficam humilhando o país, não tem altivez, não tem sentimento de soberania, não tem sentimento de patriotismo nenhum, não tem respeito à nossa pátria e ao nosso povo. Então, ele achou que aqui eu vou fazer isso como eu faço em outras republiquetas, não vou obedecer lei, esse juiz que está falando aí é um ditador, etc. Agora, atacou o presidente Lula, inclusive, disse que isso era a mando do presidente Lula. Imagine o que esse playboyzinho de meia tigela se dirige a uma nação como o Brasil, uma nação soberana como o Brasil. E não cumpriu a lei, e não cumprir lei aqui tem que, de fato, ser punido, né? O Alexandre de Moraes tirou o X do ar, que ele não acreditava que faria isso. Ele agora tentou burlar a lei, né? Utilizando um outro nível de acesso de subterfúgio para botar o X no ar aqui. Isso caracteriza obstrução de justiça, e o Alexandre de Moraes aplicou uma multa de 5 milhões por dia, nesse Elon Musk, e no Starlink também, que é uma empresa dele. Portanto, outro revés dele, porque ele mandou esses advogados aí e para descobrir que tem que obedecer à lei no Brasil. Ele tem que ter representação no Brasil e tem que obedecer às leis do Brasil. Então, foi outro revés, e eu fico muito satisfeito com isso, porque é poucos momentos que a gente vê ações altivas com relação a esses bilionários, com relação ao império, que a gente vê ações muito tidas como aparentemente corajosas contra pequenas nações do nosso país, etc., ou até mesmo contra o nosso povo. Então, fico muito contente com isso, é um bom enfrentamento, e mostra que esse cidadão tem que, pelo menos no Brasil, ele vai respeitar, porque ele respeita na China, ele respeita na Índia, ele respeita na Turquia, ele tem que respeitar aqui tem lei, e aqui ele vai ter que respeitar.
e esse negócio desse X, se eventualmente não quiser ficar no Brasil, que não fique, mas ele tem que respeitar a lei no Brasil. Tem que ser dessa maneira para, né, reafirmar a nossa soberania. A nossa soberania pode parecer uma coisa pequena dentro de tanta dificuldade que passa o nosso povo, mas quando esse povo da Lava Jato entregou os setores estratégicos da economia brasileira aos Estados Unidos, que queria destruir a economia, queria destruir a democracia brasileira, isso está ferindo a soberania brasileira. Recentemente, até essa informação aqui, Miguel, o Conselho Nacional de Direitos Humanos discutiu o caso do almirante Otto, que foi destruído pela Lava Jato porque queria ter a altivez de construir aqui esse ciclo do combustível de urânio, mesmo para fins pacíficos, mas como os Estados Unidos não quer que o Brasil tenha isso, utilizou os quintas colunas aqui do Brasil para destruir o almirante, que é um verdadeiro herói nacional, é um cientista, é um cidadão que lutou para que o Brasil tivesse essa independência, essa autonomia. Eles destruíram ele, não conseguiram destruir o projeto completo, mas mostra isso. Esse tipo de atitude, exatamente, isso é uma violação à soberania brasileira. Ela vai de uma forma muito sutil, mas é o seguinte, os Estados Unidos não querem que o Brasil desenvolva essa questão do ciclo do urânio, mesmo para fins pacíficos, que acham que isso aqui tem que ser um quintal deles e que nós temos que estar sujeitos à opinião deles. É exatamente isso. Então, nós não podemos permitir isso. É bom que você tocou nesse assunto do almirante Otto. Você falou que está participando de um movimento em defesa do almirante Otto. Eu já participei de muitos movimentos em defesa do almirante Otto, acompanhei muito o caso dele, foi um dos casos mais traumáticos, né, durante aquele período que foi traumático inteiramente da Lava Jato, foi a perseguição ao almirante Otto com detalhes sórdidos, né? A mulher dele tinha Alzheimer, não deixavam nem ele falar com a mulher dele não entendia o que estava acontecendo, ele ficou preso, humilhado. O almirante Otto, Yara, ele foi o pioneiro da energia nuclear no Brasil. Foi ele descobriu um novo tipo de reator, porque o Brasil não tinha nenhum país dá para outro tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear é um segredo de Estado para todos os países. É uma luta. Os países que conseguiram por conta própria. E o Brasil não tinha energia nuclear. O almirante Otto, ele inventou um novo reator que é revolucionário. É um dos melhores do mundo, porque é mais barato. Foi uma criatividade dele. Ele é mais barato. Ele é melhor. Tanto que vários países do mundo querem espionar aqui, querem aprender com o Brasil, mas o Brasil não libera essa tecnologia para ninguém. Não pode. Esse é o segredo do Estado brasileiro. O almirante Otto, ele foi acusado pelo Ministério Público, Yara, de ter se corrompido porque ele era presidente da Eletronuclear. E ele, antes de ser presidente da Eletronuclear, ele ficou um tempo no setor privado, até por conta, né, do entreguismo do próprio Forças Armadas, que meio que isolaram o almirante Otto. Aí ele foi trabalhar no setor privado, não tem problema nenhum. Ele é engenheiro, pode trabalhar para onde quiser. Ele trabalhou no setor privado para uma empresa que estava querendo entrar no setor nuclear, uma empresa brasileira. Uma empresa que estava querendo trabalhar com Angra 3, trabalhar com submarino nuclear, e ele era uma das empresas que estavam querendo entrar no setor. Vai procurar quem? Procurar quem entende. Contrataram ele. Um contrato normal. E aí ele fez consultoria para essa empresa. É o trabalho dele, Yara. Ele é engenheiro nuclear e fez um trabalho de consultoria da engenharia nuclear para essa empresa. E aí ele entregou a consultoria para a empresa, trabalhou, recebeu, beleza. Anos depois, né, já na histeria da Lava Jato, vieram acusando ele de não ter feito trabalho nenhum. Aí os procuradores vieram distante dizer que ele não tinha feito trabalho nenhum. Né? Aí eles pediram a prova do trabalho. Olha só a arrogância desses caras.
Esses procuradores queriam o quê? Que o Almirante Ota entregasse para meia dúzia de procuradores completamente entreguistas, débeis mentais, a fórmula nuclear do Brasil. O Almirante Ota... Para eles entregarem aos Estados Unidos. Eles entregaram aos Estados Unidos. Ia ser na hora. Iam pegar e mandar e-mail lá para os Estados Unidos. Por isso que ele foi para... por isso que ele foi para Curitiba, Miguel. O que tinha a ver isso em Angra com Curitiba? Por que ele foi para Curitiba? Para cair na mão daquele antro de traidores, entendeu? Por isso que queria que ele entregasse isso. Ele trabalhou por 11 anos. E ele estava acusando de propina de 5 milhões em 11 anos, fazendo um trabalho altamente fiscalizado e técnico. E eles estavam dizendo que era propina. Esse golpezinho aí é babaca, que ele pega um trabalho de uma pessoa durante 11 anos, soma tudo. Aí fala, o cara ganhou 5 milhões. Pelo amor de Deus, em 11 anos. Aí ele entregou um documento para o Ministério Público com um resumo da consultoria que ele deu. Aí a gente fala, não, isso aqui não vale nada. Olha só o desplante. Prendeu um almirante, um cara tão importante como esse, sem prova nenhuma. Ficou preso em situação humilhante. Humilhante. Algemar, levar para Curitiba, entendeu? Já idoso também. Então, foi assim, para tentar não só prender, era para humilhar. Era uma espécie de... Dentro da modernidade, o lawfare é justamente isso, né? Seria comparado com o que os jagunços faziam, ou quem pretendia a independência do Brasil era espartejado, botava um pedaço do corpo em cada lugar. Como não pode fazer desse jeito, hoje faz o quê? Humilha o cara, quem se meter nisso vai ser tratado dessa maneira. Basicamente, o recado é esse. Esse é um exemplo clássico, Miguel, do lawfare, ou seja, o uso do sistema de justiça, foi utilizado o sistema de justiça do Brasil, através desses juiz Moro e Bretas e esses procuradores, usado através deles, para destruir uma pessoa e o projeto brasileiro, do projeto nuclear brasileiro, utilizando o lawfare. Esse caso com um agravante, que é o interesse de fora do Brasil, utilizando o sistema de justiça brasileiro para destruir esse cidadão. Esse é o lawfare clássico, sem dar um único tiro, sem invadir aqui o Brasil, sem mandar esquadra aqui, naval para o Brasil, nada disso. Eles conseguiram violar nossa soberania e tentar, obviamente, interromper esse projeto, que, diga-se de passagem, não conseguiu. Né? O projeto continua. Esse projeto, lembra, Miguel, ele era junto com a Alemanha, né? Esse projeto era para fins pacíficos, com a Alemanha 3, também. Né? O projeto que tinha relação com... esse projeto da Alemanha é junto com o Reino Unido e a Holanda. Os Estados Unidos deu um jeito de fazer com que a Holanda vetasse o projeto com a Alemanha, e isso que forçou a gente prosseguir esse projeto aqui sem eles, prosseguir o projeto aqui no Brasil com o Almirante Ota. Isso que foi de forma inovadora, revolucionária, que prosseguiu o projeto. E aí a CIA, a investigação deles, localizaram isso e queriam destruir o quê? A Petrobras, para pegar pré-sal e destruir a nossa maior empresa brasileira, estatal, a parte nuclear, a indústria pesada de construção civil, que é competitiva, né? e interromper o projeto nacional de desenvolvimento do Brasil, que era interromper o projeto e tirar o PT do poder. Esse é o projeto que foi conduzido aqui por esse Moro e seus amigos procuradores, entendeu? Então, a realidade é essa. Isso sim é violar a soberania do Brasil. Inaceitável. Os caras fizeram acordo sem passar pelo Ministério da Justiça, entregaram os documentos, entregaram a nossa Petrobras para fora do Brasil, iam receber em troca 2,5 bilhões, né, para aquela fundação fajuta, que, na verdade, aí sim, pode-se considerar que era a propina deles, e que o Supremo interrompeu e impediu que fizesse. Chegaram a receber, né? O dinheiro chegou a receber. O dinheiro chegou a vir. Ele foi interrompido pelo Supremo Tribunal. Enfim, isso sim, que aí esse é um quadro tipo de traição nacional. Isso é muito pior do que o que ele fez no dia a dia, aos ataques às nossas lideranças aqui, a tentar destruir o PT, as lideranças do PT. Isso sim, é traição nacional. É caso de traição nacional.
eu separei um vídeo aqui que mostra o que é essa corja da Lava Jato que tentou destruir o Brasil. O Deltan, gente, é melhor a gente passar o vídeo. Gui, joga o vídeo aí, ele falando sobre a decisão do Elon Musk. Acabou de fazer uma jogada de mestre. Gente, o Elon Musk acabou de fazer uma jogada de mestre que deixou o ministro Alexandre de Moraes no chinelo. Gente, o Moraes simplesmente, ele não estava esperando isso. Fica aqui comigo até o final para você entender. Hoje de manhã, os brasileiros acordaram com acesso liberado novamente ao X, o antigo Twitter. E logo todo mundo ficou confuso, sem saber o que estava acontecendo. E começaram a sair notícias de que o Supremo Tribunal Federal já estava investigando, porque o X voltou a ser acessado pelos usuários do Brasil e a Anatel foi acionada. Aí, agora de tarde, veio a bomba. Elon Musk simplesmente mandou trocar o IP do X, passando de uma hospedagem própria para uma hospedagem na Cloudflare, que é uma empresa estrangeira que não tem representante legal no Brasil. Deltan, como assim? Não entendi nada. Calma que eu vou te explicar isso em detalhes. O que o Musk fez foi utilizar uma tecnologia chamada proxy reverso, que redireciona o tráfego dos usuários para os servidores do Cloudflare, não mais lá no Twitter, mas agora no Cloudflare. Ou seja, em vez dos usuários serem direcionados aos servidores do X, que estão bloqueados no Brasil, eles são direcionados para os servidores da Cloudflare. Cara, eu interrompi aqui rapidinho. Porque já entendi o que ele... Deixa eu resumir para a audiência. Ele está comemorando um crime do Elon Musk. Exatamente. Ele cometeu um ato de pirataria. Obstrução de justiça. Tanto que já tomou a garfada de 5 milhões por dia aí. E até resolver. Tanto que tomou 5 milhões por dia e agora cedeu, arregou. Né? Os advogados dele nos Estados Unidos falaram que tem que cumprir a lei. Que surpresa, né? No Brasil tem que cumprir a lei. Mas um procurador da República, que era chefe da Lava Jato no Ministério Público, comemorando um ato de pirataria contra o Brasil, contra o sistema de justiça do Brasil. Enfrentamento ao Supremo. Enfrentamento ao Supremo. O tipo de conduta desse cidadão. Junto com o Moro, tentou destruir o Brasil. É isso. Ele, junto com esses bolsonaristas que vão ao Congresso dos Estados Unidos pedir sanções contra o Brasil. Contra o Brasil. Olha, não entra na minha cabeça, Agnello. Esse é a Corina. Esse é o Corina de calças aqui do Brasil. É a Corina de calças. São verdadeiros traidores da pátria. Você viu um vídeo desse? Um brasileiro... Qualquer um brasileiro, até digamos, o menos informado, mas um cara que é procurador, que foi ex-procurador, né, da República, tem informação e tal, mostra que, do ponto de vista ideológico, é apenas um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil, o interesse de fora do país, da parte do país, contra as instituições do Brasil, tentou destruir. E se o próprio Supremo não se alerta e tivesse mudado de posição, realmente esse setor hoje da Lava Jato, porque na verdade o plano deles era indicar ministro, né, do Supremo, era indicar 40 senadores, tentar fazer 40 senadores da República, tinha um plano de poder desses traidores, tinha um plano de poder, claro, era destruir o Lula, destruir o PT, destruir as lideranças do PT no Brasil, né, e botar um governo de direita, fascista aqui no Brasil, entreguista, que bate continência para a bandeira norte-americana de forma humilhante, rastejante. Por isso que eu chamo eles de invertebrados. E botar no poder, imagine se esses caras dominam o parlamento, o Supremo Tribunal Federal, as assembleias que eles estavam fazendo uma ação de tomada de poder no Brasil. Esse era o plano desse cidadão que foi adestrado nos Estados Unidos, esse Moro e esses procuradores, adestrados para solapar a economia brasileira, a soberania nacional. Olha a satisfação dele, a alegria dele de ver esse milionário, alegria de ver um milionário dar um golpe no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, de obstruir a justiça do Brasil, detonar o país, destruir o Brasil, humilhar o juiz do Supremo, enfim, perante o mundo, porque esse debate não é só aqui, esse debate de suspender o X aqui no Brasil teve uma repercussão internacional gigante, que o Brasil é uma grande nação.
está entre as 7 maiores economias do mundo. Portanto, se ele faz um negócio desse aqui, se ele ganha uma batalha dessa do Supremo no Brasil, ele humilha o Brasil, ele não humilha o Supremo, ele não humilha Alexandre de Moraes, ele está humilhando o Brasil se ele ganha essa queda de braço. Por isso que o povo brasileiro tem que estar muito atento, aí estamos solidários, sem dúvida, em umas atitudes do Alexandre de Moraes e ao Supremo, atitudes altivas e de resguardo da nossa Constituição, das nossas leis e da nossa soberania, não tenha dúvida que nós temos que estar com o Supremo nessa luta. A sorte dele, Agnello, Miguel, comunidade, é que ele não nasceu nos Estados Unidos, porque lá ele já estaria preso há muito tempo. Exatamente. Por muito menos. Por muito menos. Exatamente. Eu quero aproveitar e agradecer a Rita, que nos mandou um super sticker. Obrigada, Rita. E trazer um comentário aqui, Agnello, que eu achei interessante, do Haroldo. Miguel, Yara, Agnello estava na Petrobras à época. Uma gerente de piso assinou o pagamento expresso da multa da Petrobras para Nova York. 3 bilhões de dólares em 2 parcelas. Petrobras de parente no caso, Pedro Parente, não se defendeu. Fica aí o registro. Obrigada pelo comentário, Haroldo. Esse é o objetivo da jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos. Então, tem uma lei deles investiga lá, pune as empresas para o grande objetivo, além de saquear as empresas, destruir também as empresas, né? E posteriormente privatizar e adquirir pelas empresas dos Estados Unidos, como eles fizeram com a Telecom, como eles fizeram com a empresa francesa, que era uma das joias estatal francesa, a empresa de energia, que foi destruída por essa lei dos Estados Unidos, prendendo os seus dirigentes, e depois a General Electric comprou a empresa estatal francesa. Se eles fazem isso na França, olha que tem uma tradição, isso a gente não pode nem comparar, o que esses caras fazem no Brasil. Eles tomaram esses 3 bilhões de dólares, passaram para aqui 2,5, que era a propina aqui para essa fundação, que era para dar para esse povo, e que, felizmente, foi interrompido. Muito bem. Só para organizar aqui a nossa live, eu vou liberar você em 2 minutinhos, tá? Vai chegar a Rose, vou começar um novo bloco, 2 minutinhos. Vou trazer só uma outra informação aqui, que tem a ver com o que a gente está conversando. Saiu agora na Folha essa matéria, Yara e Agnello. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Mais da metade da população de São Paulo passa fome, né? Insegurança alimentar é uma expressão bonita para passar fome. 5,8 milhões de pessoas. É quase a população inteira da Dinamarca, né? É muita gente. Na cidade mais rica do país, você tem quase mais da metade da população passando fome, né? E aí, Agnello, você falou sobre os juros, né? Em 2023, ano passado, o governo brasileiro pagou 750 bilhões de reais em juros. 8% do PIB nacional. Para você ter uma ideia, todo o gasto com educação por parte do governo federal foi 2% do PIB. Você vê, com esse dinheiro que o Brasil gasta com juros, podia resolver de vez o problema da fome no país, fazer obras de infraestrutura, né, e colocar o país no caminho do desenvolvimento. Aliás, até já engato uma perguntinha para você terminar aqui o seu bloco, é a questão da mobilidade urbana, né, que eu estou aqui em São Paulo, vim para minha reunião aqui, e São Paulo vive mais um dia de caos, porque teve um incêndiozinho aqui no lugar, a cidade inteira completamente parada, e, enfim, só para você fazer suas últimas reflexões aqui para a gente. De fato, é muito importante, mostrando que nós temos que resolver questões básicas, né, Miguel e Yara? A gente tem questões básicas da nossa população. Você vê uma grande metrópole, a cidade mais rica do mundo, mas não tem políticas ofensivas determinadas, como o presidente Lula vem fazendo desde o primeiro mandato,
de combate à fome. O que custaria o Estado de São Paulo, com a ajuda nacional, que, por certo, pelo menos o nosso governo teria, para poder fazer um enfrentamento de forma determinada? Quase metade da população, 5,8 milhões de pessoas, de segurança alimentar, que vai ter de leve até moderada. E coisas que nós temos a tecnologia, nós temos a forma, temos condições de fazer, temos alimentos, e só não faz porque a elite brasileira precisa ter esse grau de exclusão desde sempre, né? Desde a escravidão. Precisa ter um exército reserva grande, né? Ao ponto de chegar o presidente do Banco Central e dizer que não é conveniente que o povo brasileiro esteja empregado, que vai ter um consumo maior, vai consumir maior, que é melhor ter desemprego. É a visão escravista dessa elite brasileira, especialmente da financeira. Então, é muito grave isso. E no caso você falou do transporte, é que essa última pesquisa mostrou que para passageiros, o transporte está mais lento em São Paulo do ano passado para agora. Então, é o seguinte, na contramão da história, você tem que tomar todas as medidas para melhorar o transporte público, que é o transporte de passageiros, metrô, ônibus, trem, que é o coletivo, e de tal maneira que diminua dessas grandes metrópoles esse trajeto. Então, um passageiro gasta, em média, em São Paulo, 2 horas e 47 minutos para se deslocar. Então, é muito grave. E o cara do carro gasta menos, né, diminuir o tempo de carro. Então, mostra que essa gestão atual da Prefeitura de São Paulo está completamente na contramão da história. Era preciso ter políticas que incentivassem mais corredores, mais transporte público, porque senão daqui a uns dias vai ficar absolutamente intransitável. Esse é o resultado horroroso, e qualidade de vida muito ruim para o nosso povo. Portanto, são dados de uma grande cidade brasileira, a cidade mais rica do Brasil, um grande orçamento, e que precisa enfrentar questões fundamentais nessa área. E é possível. Agora, tem que ter peito para enfrentar lá, sobretudo, esses grupos de organizações criminosas que já dirigem setores de transporte, etc. Tem que enfrentar, porque senão não vai. Eu, aqui, quando era governador, para fazer uma licitação de ônibus aqui, depois de 50 anos, tive que ganhar 168 processos, entre processos jurídicos e administrativos, porque um cartel de transporte falou que eu não conseguiria fazer uma licitação, e eu fiz, mas tem que enfrentar. E eu sei que eu sofri com isso, e continuo sofrendo o grau de perseguição brutal que os agentes desses setores, que são muito poderosos e muito ricos, fazem com que enfrentam eles. Mas ótimo ofício. Então não seja governador, não seja prefeito, se você quiser enfrentar e resolver os problemas graves do nosso povo, e problemas estruturais. Esse é um problema clássico, né? Então, é um bom exemplo. Estamos numa eleição municipal e é uma oportunidade que o nosso povo pobre tem de poder romper isso e poder dar uma oportunidade de ter uma nova administração que pense em políticas públicas como garantir a alimentação para todo mundo, a moradia para todo mundo, melhor a educação, ter crescimento econômico para gerar emprego e renda para o nosso povo pobre. Ou seja, ou nós diminuímos a desigualdade do Brasil, ou não teremos democracia. Democracia vira uma palavra vazia se não tivermos o direito de comer. E se um percentual desse da população de São Paulo, quase metade, tem insegurança alimentar, é porque precisamos fazer essa lição de casa urgente aí. Por isso, quero agradecer também, Miguel, Yara, e a todos os nossos ouvintes, esses que mandaram também as perguntas, todos que estão nos acompanhando aí, informações tão importantes aí como o Wagner que mandou também, tantos outros de vocês. Muito obrigado e estou sempre à disposição, Miguel. Obrigada, Agnello. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, Agnello. Abraço, boa semana. Abraço. Bom final de semana.